Em 5 segundos, Alerta Geral. Alerta Geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta, já estamos chegando aqui com o professor Paulo Bacelar para levar a você as informações na área da Previdência Social, com as dúvidas esclarecidas, as mensagens encaminhadas pelos nossos ouvintes. A primeira mensagem é do Antônio em Tianguá. Tenho 3 hérnias de disco e 36 anos de contribuição. Vou fazer 60 anos de idade em janeiro. Já tenho como pedir a aposentadoria por tempo de contribuição ou por invalidez? Bom dia, professor Paulo Bacelar. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Olha, Luzenor, por tempo de contribuição, pela regra de... Você pode ver a questão das regras de transição. Porque a idade mínima hoje é de 65 anos para o homem, 62 para a mulher. No caso dele, ele tem 60 anos de idade e ainda não teria direito à aposentadoria por idade. Mas por tempo de contribuição existem regras de transição. Então, se ele tem 36 anos de contribuição com 60 de idade, teria 96 pontos. Aí agora em 2021 tem que ter 98 pontos. E como ele vai fazer em janeiro, já em janeiro vai ser 99 pontos. Então ele teria que ter no mínimo aí 63 anos de idade para poder ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição na regra de transição. Agora, professor Paulo Bacelar, quando aumenta um ano na idade, aumenta automaticamente um ano de contribuição, naturalmente, se o segurado ou assegurado estiver recolhendo para a Previdência Social? Sim, exatamente. Se ele continuar contribuindo, né, ele tem que ter 96 pontos, 99 pontos em 2022. Tem as outras regras de transição também, que por ele ter 36 anos, pode até ter atingido a regra de transição do que faltava para ter direito à aposentadoria em 2019, que era de 35 anos. Então pode ser que esteja mais perto a regra de transição de 50% do que faltava para atingir 35 anos em 2019 do que propriamente a questão da pontuação de idade e tempo de contribuição. E diante de tudo isso, o Antônio tem um caminho, deve procurar um advogado para ter uma orientação mais segura para garantir esse benefício. Agora ele deixou aqui 2 perguntas dentro de uma só, né? Por aposentadoria por tempo de contribuição ou por invalidez. E nesse caso de problema de saúde, qual seria o caminho? Luciano, a aposentadoria por invalidez teria que ter aí, além das 3 hérnias de disco que ele diz que tem, precisaria ter um laudo médico ou um atestado médico que pudesse dizer para ele se ele está incapacitado para o trabalho permanentemente. Não é pela questão da doença que faz o direito da aposentadoria por invalidez, e sim a incapacidade para o trabalho permanentemente. Aí ele teria que procurar um médico e saber se esse médico irá atestar isso com um laudo ou com um atestado médico dizendo que ele está incapacitado permanentemente. Vamos continuar na região norte do Ceará, em Vajota está a Ana Célia. Tenho 53 anos de idade, nunca paguei nada ao INSS. O que devo fazer para eu me aposentar? Nunca trabalhei de carteira assinada, já trabalhei muito na roça. Será que um dia irei me aposentar? Olha, se ela tem 53 anos de idade, ela irá se aposentar apenas se ela contribuir por 15 anos de contribuição. 15 anos de contribuição com 62 anos de idade. Ela tem 53, ainda faltam 9 para ela atingir 62, mas ela teria que contribuir mais um pouco para poder atingir os 15 anos. Se ela trabalhou na roça, Luciano, e ela tiver condições de provar que exerceu atividade rural por algum período, ela pode somar esse período rural com o período urbano que ela deve começar a contribuir agora, a partir de agora, imediatamente, para somar o tempo rural com o tempo urbano e fechar os 15 anos, mas aí ela se aposentaria com 62 anos de idade. Ana Célia, eu vou acrescentar tudo ao que o professor Paulo Bacelar, ou a tudo que o professor Paulo Bacelar já disse, e com informação talvez que seja preciosa para você. Você está com 53 anos de idade. Pelos cálculos da Previdência Social, hoje a mulher se aposentaria com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. E aí, com 53 anos de idade, ainda vale a pena você recolher para o INSS. Agora tem um detalhe, né, professor Paulo Bacelar? Se a Ana Célia nunca recolheu para a Previdência Social e decidir, a partir deste momento, pagar o carnezinho, pagar ao INSS, ela não vai precisar apenas dos 15 anos, mas sim de 20 anos, né, professor Paulo Bacelar? Luciano, essa regra é para o homem.
Só para o homem? Olha aí, dona Ana Célia, como foi bom eu ter provocado aqui o professor Paulo Bacelar. Ele sempre faz essa aí, mas essa aí, dessa vez aí, agora a gente, eu igualei, né, 1-1. Legal, professor Paulo Bacelar, quer dizer que no caso das mulheres que já estão com a idade mais avançada, que nunca contribuíram para a Previdência Social e tem dúvida, tem a incerteza se é bom ou ruim, começar a contribuir, por exemplo, nesse caso da dona Ana Célia com 53 anos de idade, então ela contribui com 15 anos e vai se aposentar. Perfeito. Ela teria 68 anos de idade, com 15 anos de contribuição, se aposentaria. Na área rural tem mais uma dúvida, também da região norte do Ceará, em Chaval. A Luciene faz o seguinte relato. Meu tio é lavrador, reside na zona rural de Chaval e no mês de agosto de 2018 procurou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para dar entrada no pedido de aposentadoria por idade, pagando de uma só vez todas as contribuições atrasadas. Depois de tudo, meu tio passou novamente toda a documentação para outra pessoa, isso após entrar com uma ação judicial e desde agosto o processo se encontra em análise. Hoje meu tio está com 62 anos de idade. Dr. Paulo Bacelar, será que ele vai conseguir se aposentar antes dos 65 anos de idade com as novas regras da Previdência Social? Luciano, a questão do trabalhador rural não é a contribuição para o sindicato que vai dar direito à aposentadoria. No caso aí ainda existe essa cultura das pessoas no interior de ter que regularizar as contribuições do sindicato. Muitos sindicatos fazem isso, cobram períodos em atraso para poder ela ser sindicalizada, né, regularizar as contribuições para sindicalizar, mas isso não é mais... Não é e nunca foi uma obrigação, uma obrigatoriedade para ter direito à aposentadoria. Hoje em dia, também, as pessoas que são da área rural não precisam nem mais da declaração do sindicato rural. Ela própria faz uma autodeclaração rural. O INSS tem um formulário próprio para que a pessoa própria ela possa se declarar trabalhadora rural e fazer a sua autodeclaração sem mesmo ser sindicalizado, né? Antes as pessoas precisavam da declaração do sindicato e aí precisava obrigatoriamente ser sindicalizado. Não é que não precise ser sindicalizado para a sua vida rural ser melhor, mas para a aposentadoria isso não é necessário. Então, ele terá que ter as provas da agricultura, independentemente de ter essa contribuição para o sindicato ou não. Nessas condições, pela explicação do professor Paulo Bacelar, Luciene, aos 65 anos de idade, seu tio poderá ser beneficiário do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Francisco das Chagas, em Fortaleza. Gostaria de saber se eu vou conseguir me aposentar. Vou completar 65 anos de idade no dia 28 de janeiro de 2022. Contribuí 15 anos e 8 meses. Deixei de contribuir em setembro de 2017. Pedi um auxílio-doença. Fui para a perícia em 3 de setembro de 2021. Sou portador de uma cardiopatia grave. Comprovei a doença e até agora nada. Mas em janeiro, o professor Paulo Bacelar, o Francisco das Chagas, com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição, já terá a aposentadoria garantida. Luciano, a aposentadoria para o homem, né, é de 15 anos de contribuição com 65 anos de idade. Nesse caso, se ele já pediu um benefício, é possível até que esse benefício seja concedido até a data dos 15 anos dele, mas se ele receber esse benefício, ele terá que pedir alta depois que estiver recebendo para poder depois pedir a aposentadoria por idade. Ele não transforma automaticamente. Então, se ele não recebeu esse benefício ainda, ao completar 65 anos de idade, ele já pode pedir a aposentadoria dele e vai ter direito, porque ele já terá a carência e a idade mínima para a aposentadoria. Você tem uma linha direta conosco aqui no Jornal Alerta Geral. É o 085-99273-4353. A Ilha Maria, em Caucaia. Como faço para dar entrada no meu auxílio-doença? Hoje, auxílio por incapacidade? Provisória. O auxílio-doença agora se chama benefício por incapacidade provisória. E aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade permanente. De manter os mesmos nomes, só faz complicar essas questões de nomenclatura. Luciano, o auxílio-doença ele pode ser pedido pelo telefone 135 ou pelo próprio site do meu.inss.gov.br.
até mesmo sem logar, sem uma senha, você pode fazer a marcação da perícia médica. Professor Paulo Bacelar Edno Ambrosio está em Cascavel, cheio de angústia. Ele diz o seguinte: eu nasci em 1973 e hoje tenho 48 anos de idade. Já contribuí 2 anos de carteira assinada, 96 e 97. Em 1999, contribuí com algumas notas fiscais avulsas. Em 2010, fiz o MEI, microempreendedor individual, que pago até hoje com 5%. Aí ele pergunta: na realidade, o que devo fazer? Ou qual será a melhor maneira para eu contribuir mais, para que eu me aposente com uma aposentadoria melhor? Pelo tempo, professor Paulo Bacelar, 11 anos como microempreendedor individual, mais 2 anos lá atrás, já está chegando perto dos 15 anos de contribuição. Mas tem outras explicações sobre quem contribui como microempreendedor individual. Luzano, se você trabalha e paga exclusivamente como microempreendedor individual, que é 5% do salário mínimo, esse benefício é um valor fixo, é um valor de um salário mínimo. Então você não pode se aposentar com mais do que um salário mínimo. Se ele tem períodos de carteira assinada junto com períodos de MEI, ele não terá um valor fixo na aposentadoria dele. Vai ser uma média de contribuições desde 94 até a data da aposentadoria, só que dessa média vai ser calculado 60% da média para ter a aposentadoria, com 2% a mais para cada ano que ultrapassar os 20 anos, no caso o homem, e o que ultrapassar os 15 anos, no caso a mulher. Porém, se ele só vai ter os 15 anos, é muito complicado ele contribuir mais, ele parar com o MEI e contribuir um valor maior, porque vai ser 60% da média. Então, para que aumente muito essa média, ele terá que ter um período maior de contribuição para poder essa média aumentar, porque ele vai se aposentar com 60% da média. Joserice Ribeiro em Madalena: me aposentei com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Esses 15 anos, na maior parte, foi como motorista de ônibus, mas o INSS me deu a aposentadoria de salário mínimo. Tenho o direito de entrar na justiça para pedir a revisão? Olha, a revisão ela é possível, sim, com 10 anos, é o período de 10 anos da data do primeiro recebimento, do primeiro pagamento que ele recebeu, ele tem 10 anos para pedir revisão. Mas toda revisão precisa ser calculada. Qual é o motivo da revisão? É saber se os salários que foram considerados na aposentadoria foram os salários verdadeiros, os salários reais. Porque a aposentadoria não é pelo salário que ele está recebendo naquele momento da aposentadoria. É uma média de contribuições desde 94 e ainda vai ser 60% dessa média, já que ele teve somente 15 anos. Então, precisa primeiro calcular, ver se houve algum erro na concessão para poder pedir a aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, me surgiu uma dúvida que eu quero tirar com você e talvez a resposta seja muito importante para muita gente nesse mesmo perfil do Joserice Ribeiro. Se ele contribuiu 15 anos, se ele se aposentou com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição, o que pesa mais aqui na aposentadoria é a idade. Para o Joserice receber, por exemplo, uma aposentadoria compatível com o piso salarial de motorista, ele teria que ter contribuído, ter se aposentado por tempo de contribuição. É isso, professor Paulo Bacelar? É, porque no caso, se ele se aposentou antes da reforma, é 70% mais 1% a cada ano de contribuição. Então, se ele tem 15 anos, ele vai se aposentar com 85% da média. Com a reforma, ele já se aposenta com 60% da média, já diminuiu bastante. Então, Luzeno, para ele ter um valor maior, ele teria que ter mais anos de contribuição para se aposentar com a regra integral. Para você ter uma ideia, para o homem se aposentar com um valor integral da sua média de contribuições desde 94, ele precisaria ter 40 anos de contribuição para ser 100% da média. E a mulher trabalhar durante 35 anos para ser 100% da média de contribuições. Uma ouvinte ou um ouvinte do interior do Ceará não se identificou, mas pediu uma resposta à seguinte dúvida: tenho um filho que recebe o BPC há mais de 20 anos, será que ainda vem perícia para ele? Ele é deficiente. É possível, Luzeno. Todo BPC pode ser revisto a cada 2 anos, tanto o benefício ao idoso como o benefício ao deficiente. Então, o INSS pode convocar, sim, os benefícios assistenciais para fazer uma nova perícia. Maria, em Icó, queria saber se as pessoas soropositivas que são beneficiadas ainda vão passar por perícia do INSS. Luzeno, existe uma lei que garante às pessoas que são soropositivas, que têm benefício por invalidez, aposentadoria por invalidez, ou até mesmo o BPC, que não seja mais submetido à perícia médica.
Mais uma dúvida, Silvana Ribeiro, em Fortaleza. Fiz perícia em junho, no dia 9, falei com a advogada e ela me disse que está com o juiz para a definição da sentença. Demora mesmo assim? Tenho problema nas duas mãos, artrose, bursite, tendinite, dores em todo o corpo. Essa pergunta da Silvana se resume a esse questionamento. Demora ainda muito tempo, professor Paulo Bacelar? Luciano, todos nós que trabalhamos com direito, os operadores do direito, como chamam, né, os advogados, os defensores públicos, todos nós temos prazo para cumprir. Uma emenda inicial, a gente precisa cumprir um prazo, uma juntada de um documento, uma informação que o juiz manda, precisa de um prazo. O juiz não tem prazo. Então, quando você cumpre todas as condições, faz perícia médica, faz avaliação social, no caso de um BPC, analisa as provas que já foram juntadas, todas as provas, ou faz uma audiência e já fez a apresentação das provas, o juiz fica concluso para julgamento, para a sentença. E ele não tem prazo. Então, às vezes, você tem uma vara ou outra que demora um pouco mais. Cabe ao advogado ligar para a vara, cobrar do juiz, peticionar pedindo celeridade no processo para que o juiz possa sentenciar. Então, nesse caso, basta aí a segurada aguardar essa decisão, porque aí está concluso para julgamento e o juiz não tem prazo. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande o seu recado aqui para o nosso WhatsApp, que é o 085-99273-4353. Marta, em Quixeramobim, quando se coloca uma causa na Justiça, deve-se continuar pagando o INSS? É sobre um retorno de um auxílio por incapacidade. Que pergunta curiosa, professor Paulo Bacelar. Boa pergunta, Luciano. Mas assim, eu sugiro nesse caso, se caso ela tem dúvida de que esse benefício vai ser concedido, que ela volte a contribuir. Porque, por exemplo, se ela ficar um ano esperando uma sentença judicial, ela vai deixar de ser segurada da Previdência. E se essa sentença não for favorável, for julgada improcedente, ela perde esse ano todo, que ela perdeu de ter contribuído, né? E também perde aí a qualidade de segurado, ela terá que pagar mais para frente para poder retornar as contribuições para carência. Então, o que é que acontece? O que é que eu sugiro sempre? Se a pessoa tem dúvida se esse benefício vai ser concedido ou não, que ela contribua pelo menos como segurado facultativo, que é quando você está sem trabalhar e sem renda. E aí você não impede que seja concedido o benefício e você também não vai perder aquele tempo que você estava esperando para ter direito ao benefício. Joana, no município de Icó, na região do Vale do Salgado, um sobrinho recebe auxílio no meu nome. Tenho Bolsa Família. Por conta desse benefício, o meu Bolsa Família pode ser cortado? Não, Luciano, tecnicamente, aí o caso dele, como sendo sobrinho, ele não faz parte do grupo familiar dela, então ela não terá o benefício cortado. Irismar, em Guaraciaba do Norte, recebo um auxílio-doença de meio salário mínimo há mais de 20 anos. Tenho mais de 15 anos de contribuição e estou com 58 anos de idade. Quando vou me aposentar, ainda preciso fazer algum tipo de contribuição? Luciano, importantíssima essa pergunta. Ele deve receber o auxílio... Ela, né? Deve estar recebendo um auxílio... Agora ficou na dúvida aqui, Irismar. Viu? Ela ou ele, o segurado, né? Deve estar recebendo o auxílio acidente, que é de meio salário mínimo. Mas meio, pode ser meio salário mínimo, ou 50% do valor que seria de aposentadoria. Mas no caso dela, ela deve receber o auxílio acidente. E o auxílio acidente, desde 2019, não mantém mais a qualidade de segurado. Então, mantinha a qualidade de segurado, o segurado que estiver recebendo benefício. Só que a Justiça entendeu que esse benefício não mantém qualidade de segurado porque é benefício indenizatório. E aí o INSS emitiu uma portaria e depois virou lei, né? Uma medida provisória 871 em 2019, virou lei depois, e que esse auxílio não mantém mais a qualidade de segurado. Mas também ele não conta para tempo de contribuição. Então, para ele se aposentar, transformar esse benefício numa aposentadoria, ele precisaria estar contribuindo para fechar os 15 anos de contribuição e ter 65 anos de idade. Se ele já tem 15 anos de contribuição fora esse benefício, ele ainda precisa ter a idade de 65. Mas é importante ele saber que ele não é mais segurado da Previdência se ele só está recebendo esse benefício. Para voltar a ser segurado, ele deveria voltar a contribuir até completar a idade para não ter aquela perda da qualidade segurada até a data que ele completar 65 anos. Então, você que recebe o auxílio-doença, é bom atentar... Auxílio-acidente. É bom ficar atento para essa explicação dada pelo professor Paulo Bacelar. Quem recebe o auxílio-acidente
perde a condição de segurado da Previdência Social. E pela recomendação do professor Paulo Bacelar, deve continuar contribuindo para o INSS. Lembrando, Zeno, que o recebimento do auxílio acidente não impede dele voltar a trabalhar em outra atividade daquela que ele sofreu acidente e poder contribuir também como contribuinte individual, como autônomo, como facultativo, que não vai perder o benefício. Ele vai apenas somar aquele valor do benefício com o salário que ele estiver recebendo. Sandoval Cunha, em Capistrano. Recebo o auxílio doença permanente desde novembro de 2020. Fiquei desempregado em dezembro de 2019. Na época tinha 34 anos e 3 meses de contribuição com o INSS. Mas só foram computados 31 anos, pois 2 empresas em que trabalhei não recolheram para o INSS. Quero saber, quando for me aposentar, como fazer? Luciano, o tempo de contribuição do empregado, ele é presumido quando você apresenta as provas de que você trabalhou naquela empresa. Então, a carteira de trabalho bem conservada, sem rasuras, com anotações gerais de férias, de alteração de salários, de contribuição sindical, de FGTS, com o contrato bem nítido, bem legível. Essa carteira ela vai servir como prova para o INSS computar o tempo, mesmo que a empresa não tenha contribuído. Professor Paulo Bacelar, o Sandoval deixou outra pergunta que se refere à esposa que tem 50 anos de idade. Ele diz que é casado no civil e pergunta, caso eu venha a falecer, a minha esposa fica com a pensão? Sim, Luciano, ela é segurada, ela é dependente dele, por ele ter benefício, né? Por ele ter está em benefício de auxílio-doença, mantém a qualidade de segurado dele e ela, caso ele venha a falecer, ela será cadastrada como dependente, pedirá a pensão por morte. Oliveira, em Guaraciaba do Norte. Gostaria que vocês falassem mais sobre a prova de vida. Fui no meu banco e disseram que não tenho necessidade de fazer essa prova de vida. Pode me esclarecer o que é isso, professor Paulo Bacelar? Porque a prova de vida foi suspensa, né? Então ela ainda não precisa fazer esse ano, ela foi suspensa até o início do ano que vem, e ela deverá ser informada quando sair as datas de quando ela deveria fazer a prova de vida e quando é que ela vai fazer a prova de vida, dependendo daquela data que ela deveria fazer a prova de vida. Lembrando que é sempre com 1 ano de benefício que ela vai começar a fazer a prova de vida. E para você que tem alguma dúvida sobre os benefícios do INSS, você pode receber informações seguras aqui. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Maria, em Tianguá. Minha mãe tem 54 anos de idade, é segurada especial como agricultora. Este ano ela teve uma trombose, o que a incapacitou de realizar as atividades na agricultura. Eu gostaria de saber se a minha mãe pode dar entrada no auxílio-doença e conseguir o benefício. Se isso poderá prejudicar posteriormente a aposentadoria dela, que vai ser dada entrada em julho do ano que vem. Não, ela não vai ter prejuízo, vai ser até bom, porque se ela for concedido ao auxílio-doença, ou benefício por incapacidade provisória, ela já vai ter provas no sistema de que ela é agricultora, porque quando ela for pedir aposentadoria, vai ser mais fácil, porque já verificou-se que ela é agricultora em benefício anterior. Professor Paulo Bacelar, dúvida do Antônio em Redenção. Eu recebo um auxílio há 8 anos, tenho uma hérnia de disco e venho de lá para cá fazendo perícia por perícia. Fiz uma no dia 29 de outubro e levei novos exames para o perito do INSS. Ao ver o novo laudo, o perito pediu minha aposentadoria. Eu fui olhar o resultado da perícia e a resposta está em análise. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, se tem possibilidade de ser negado o meu pedido de aposentadoria depois da recomendação do perito. Olha, Lisandro, toda vez que o médico entender que o segurado tem direito à aposentadoria, ele faz uma indicação de que ele deverá se aposentar por invalidez e um outro médico homologa essa decisão, um médico supervisor. Então o sistema deve estar em análise, exatamente esperando essa homologação do médico perito. Então, se o médico já indicou ela para aposentadoria, é possível que o médico homologue, mas existe a possibilidade do médico supervisor não homologar aquele pedido de aposentadoria. Edilson, em Icó. Minha mãe tem 66 anos de idade, completou em março de 2021. Ela paga o carnê do INSS desde maio de 2007. Vai completar os 15 anos de contribuição em 2022. Aí vem a pergunta do Edilson. Queria saber qual o mês de 2022 que a minha mãe
pode dar entrada no pedido de aposentadoria e se tem alguma regra de transição ou pedágio. Ele já está contando aqui, professor Paulo Bacelar, pelos meus cálculos, em maio de 2022, a mãe do Edilson completa 15 anos de contribuição e já tem a idade. Ela pode dar entrada no primeiro dia útil após completar os 15 anos de contribuição? Perfeito, Luziano. Ela não tem regra de transição para essa questão da aposentadoria por idade, porque ela já tem 66 anos de idade. Basta que ele contribua esse mês de março, né, de 2022 e peça o benefício... Maio, né? Ou março, né? Exato. Maio de 2022. Maio de 2022. E aí, no primeiro dia de junho, ele já pode fazer o requerimento da aposentadoria, fazendo novamente o cálculo para confirmar se deu os 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. A contribuição hoje ela tem que ser igual à carência, então precisa ter 15 anos de contribuição e 186 meses de pagos, não basta os 15 anos, porque quando contava antes, você podia ter 15 anos de contribuição, mas não ter 180 meses de carência, precisa completar os dois, 15 anos com 180 meses de contribuição. Dalvimar está em São Gonçalo do Amarante. Tem um tio que recebia auxílio-doença e que pagava o sindicato. Agora o benefício foi cortado. O que o meu tio poderá fazer para conseguir receber novamente esse auxílio-doença? Ela deve entrar novamente com a autodeclaração, precisando isso fazer pessoalmente, né? Não precisa do sindicato, mas ela pode ser ajudada, auxiliada pelo sindicato, já que ela é sindicalizada, e requerer novamente esse benefício. Maria do Socorro Tianguá, é com ela que nós voltamos aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria com a seguinte dúvida: eu sou funcionária pública, tenho 61 anos de idade e 30 anos de carteira assinada. Ainda falta quanto tempo para eu me aposentar? Professor Paulo Bacelar, qual é a resposta para Maria do Socorro em Tianguá? Olha, Luziano, pelas contagens aqui, se for a mesma regra de aposentadoria de acordo com a reforma da Previdência, não sei se Tianguá já fez a reforma do município, se ela é regime próprio, mas se ele não for regime próprio, lá se for regime geral, ela precisaria ter um ano ainda para completar os 62 anos de idade. Se ela tiver regime próprio em Tianguá e lá já tiver feita a reforma da Previdência, ela possivelmente já terá direito à aposentadoria, porque ela precisaria de 60 anos de idade com 30 de contribuição, mais do que o tempo ainda necessário para ela já poder pedir aposentadoria. O Wilson em Fortaleza, minha sobrinha engravidou em março, ela trabalhou até dezembro de 2020, ela tem 9 meses de carteira assinada, mas está desempregada. Ela tem direito ao auxílio maternidade? Luziano, se ela trabalhou até dezembro de 2020, ela mantém a qualidade dela de segurado até 15 de fevereiro de 2022. Então ela pode, se ela tiver no parto, se o parto dela for até 15 de fevereiro de 2022, ela sendo empregada na última contribuição, não tem carência, e basta que ela seja segurada da Previdência para ela ter direito ao salário maternidade. Professor Paulo Bacelar, ele disse que a sobrinha tinha apenas 9 meses de contribuição. Não tem Isso problema. a garante ao recebimento do auxílio. Não tem problema. O auxílio maternidade para empregado, o salário maternidade para empregado, não tem carência. Basta que ela esteja na qualidade segurada, pelo menos no último vínculo, como empregada. Se até 15 de fevereiro ela tiver um parto, ela tem direito ao salário maternidade, independentemente de quantos meses ela trabalhou de carteira assinada. Agora, se o parto for após o dia 15 de fevereiro, ela deve contribuir, pelo menos uma contribuição, aliás, ela deverá contribuir mais, porque se ela tem 9 meses e não tiver o parto nesse período, ela deve completar a carência mínima, que é de 10 meses. Então ela vai contribuir apenas com uma contribuição antes do parto, antes do dia 15 de fevereiro, para garantir a qualidade de segurado dela por mais um ano, se ela contribuir uma contribuição como individual ou como facultativo. Se for facultativo, ela mantém por mais 6 meses, se for individual, ela mantém a qualidade por mais um ano, e aí ela terá já a carência do benefício, que será 9 como empregada e uma como contribuinte individual, completando 10 contribuições antes do parto. Vitória, em Fortaleza, eu gostaria de saber se posso receber o Auxílio Brasil. Eu não trabalho porque cuido da minha mãe. Ela é doente, mas recebe o BPC e eu moro com ela. Para começo de conversa, a Vitória ela precisa estar cadastrada no CAD único. Então ela precisa correr a um CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social no seu município, aqui em Fortaleza, e fazer o cadastro único.
A renda da mãe dela, por ser um BPC, não irá contar como renda familiar. Então, se ela está desempregada, está sem trabalhar e for cadastrada no CAD único, ela possivelmente terá direito ao Auxílio Brasil. Madalena em Sobral, sou pensionista por morte do meu esposo. Se eu me casar, eu vou perder a minha pensão? Não, Luziano, as pensões são independentes da aposentadoria. Ela tem uma pensão por ser dependente e a aposentadoria dela vai ter direito por ela ser segurada e ter contribuído o tempo mínimo. Então não irá perder a pensão. Rogério Arruda, em Fortaleza, ao pagar contribuições retroativas dentro da qualidade de segurado, o INSS pede comprovação da atividade para o contribuinte individual? Luziano, isso é uma questão muito polêmica. As contribuições em atraso para o INSS não são necessárias a comprovação a partir do momento que você faz a primeira contribuição em dia e tem um período após que você não pagou. O INSS considera isso como um débito. Você está devendo a Previdência já que você contribuiu a primeira contribuição em dia e você declarou que é contribuinte individual, é autônomo. Então o autônomo ele é obrigado a contribuir. E aí o artigo 31 da Instrução Normativa número 77/2015 do INSS garante que você possa pagar todo o período em atraso a partir da primeira contribuição em dia, sem necessidade de comprovação. O Jeová em Sobral mandou a seguinte mensagem: os meus pais têm 28 anos, com mais 5 anos e mais 8 meses de contribuição. Ele já pode se aposentar? Ela fala meus pais, no caso pai e mãe, e depois se refere a ele, ao pai. Com esse tempo de contribuição, professor Paulo Bacelar, 28 anos, mais 5 dá 33 anos, mais 8 meses. 33 anos e 8 meses de contribuição. Se o pai do Jeová tiver 65 anos de idade, ele já se aposenta sem nenhum problema. 33 anos ele não vai se aposentar ainda, porque no mínimo é 35, mais as regras de transição e a idade mínima para poder somar e ver as regras de transição por pontos ou por percentual do que faltava para atingir 35 anos em 2019. Se ele tiver 65 anos de idade, ele já poderá pedir aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, Tiago em Santa Quitéria, meu pai tem 60 anos de idade, foi saber quantos anos ele tinha de contribuição e a resposta é que no INSS ele tem 10 anos. Ele foi atrás de pagar o MEI, microempreendedor individual, pois disseram que era melhor. Só que ele já tinha contribuído por uns 2 anos e não tinha mais pago. Aí ele foi saber onde estava e estava com 5 anos de atraso. A moça do INSS disse que o meu pai vai pagar o atrasado e o atual por 5 anos para ter direito de se aposentar. A pergunta é, será que fazendo tudo isso ele se aposenta mesmo depois de 5 anos com 65 anos de idade? Não, Luziano. Se ele está pagando o MEI como em atraso após a perda da qualidade de segurado, por exemplo, se ele parou de contribuir por mais de 1 ano, ele perdeu qualidade de segurado. Então ele não pode mais pagar aquele período em atraso após a perda da qualidade de segurado, que não irá contar para a aposentadoria. Pagar ele pode e ele é devedor, ele vai ter que pagar mesmo. Mas olha só, ele vai ter que pagar, mas não vai contar para a aposentadoria dele. Ele vai contribuir daqui para frente para fechar os 15 anos e poder se aposentar. Ou seja, o pai do Tiago tem 60 anos de idade e 10 anos de contribuição. Basta ele contribuir daqui para frente. Ele terá que contribuir mais 5 anos para fechar os 15 anos de contribuição e os 65 anos de idade. É a melhor forma, ele vai contribuir daqui para frente. O para trás é devedor, ele pode ser cobrado, porque MEI, atenção para as pessoas que são MEI, eles são obrigados a contribuir. Não deixe de contribuir um mês, é R$55 por mês, e se esforcem, tenham uma responsabilidade, porque isso vai gerar uma dívida depois se você não pagar. E essa recomendação, Tiago, é importante, dada pelo professor Paulo Bacelar, porque aí se você não atualizar essas contribuições do seu pai ou essa dívida junto à Receita Federal, junto ao INSS, você vai ter alguns embaraços com o CPF. Mas a resposta está dada aqui ao seu questionamento e a recomendação é que o seu pai deve contribuir por mais 5 anos, completa os 15 anos de contribuição e aos 65 anos de idade pede a aposentadoria. Marcilene em Camucim, terra do Miqueias, lá da nossa FM Liberdade 91.1. Sou professora, tenho 53 anos de idade e 24 anos de sala de aula. Gostaria de saber com quantos anos eu vou pedir a minha aposentadoria ou quanto tempo falta para eu me aposentar? Luziano, a mulher em 2021 precisa ter 25 anos de contribuição como professora e 83 pontos, somando a idade e o tempo de contribuição. Então ela ainda não tem 25 anos, teria que fechar os 25 e ter 83 pontos
na somatória da idade e tempo de contribuição. No caso, agora ela tem 77 pontos. Então ainda falta algum tempo ainda para ela poder se aposentar. Precisa fechar a pontuação. Anote aí a linha direta do jornal Alerta Geral, é o 085 99273 4353. Gema, na região metropolitana de Fortaleza. Minha irmã trabalhou por 12 anos com carteira assinada e agora está com 53 anos de idade. Ela pode solicitar a contribuição pelo valor mínimo no CAD único, professor Paulo Bacelar? Pode, se ela tiver cadastro único, ela tiver cadastrada no cadastro único, se ela estiver atualizando esse cadastro de 2 em 2 anos e se ela não tiver nenhuma renda declarada. Lá no CAD único, ela deve declarar que ela não recebe nada. A renda dela é 0. A família pode até receber 2 salários mínimos, mas ela, como pessoa física, pessoalmente, tem que declarar que ela não recebe nenhuma renda. E aí ela poderá contribuir com 5% do salário mínimo no Código 1929 e se aposentar por idade aos 62 anos com 15 anos de contribuição. Gema, pede à tua irmã para seguir essa orientação do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, não deixar de ficar na condição de segurada da Previdência Social e com o futuro garantir a aposentadoria, como bem disse aqui o professor Paulo Bacelar. Bernardo, em Beberibe. O município de Beberibe tem caixa de previdência própria, ou seja, Instituto de Previdência próprio. E a Câmara de Vereadores aprovou em primeiro turno uma lei que desconta 14% do benefício dos aposentados. Isso é correto? Não é inconstitucional? A resposta, Bernardo, com o professor Paulo Bacelar. Infelizmente não, Bernardo, não é inconstitucional. Foi aprovado pela reforma na Previdência de 2019, na emenda constitucional número 103, garantindo o mínimo de 14% para contribuições dos servidores públicos. Então, Bernardo, essa lei, como bem disse o professor Paulo Bacelar, é legal. E eu acrescento o seguinte: nesta semana, nós noticiamos que a Câmara Federal aprovou a PEC dos precatórios e dentro dessa PEC dos precatórios está um benefício generoso para os municípios, que é o parcelamento da dívida previdenciária em até 240 parcelas, em 240 meses. Como contrapartida, a lei exige que os prefeitos, para serem beneficiários dessas contribuições previdenciárias, façam a reforma previdenciária nos municípios, se adaptando às novas regras da Previdência Social. E dentro dessas novas regras está justamente a imposição da cobrança do recolhimento previdenciário sobre os benefícios de aposentados e pensionistas. José Valdir Costa vem de Brasília com a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Trabalhei na iniciativa privada de 1975 a 1977, Serviço Público Federal de 1984 até hoje. Vai fazendo as contas, professor Paulo Bacelar. E aí, professor Paulo Bacelar, Serviço Público de 84 até 1990 pela CLT, de 90 para cá, regime próprio, de 75 a 84, paguei contribuição do INSS. E vai lá, professor Paulo Bacelar. Quanto tempo tem aqui o nosso José Valdir Costa, porque ele colocou tantos números aqui, entendi, mas o professor Paulo Bacelar, Valdir, já entendeu e vai responder agora. Olha, Valdir, se você tem a certidão de tempo de contribuição, né, que é a CTC, do período de 75 a 84, e averbou no regime próprio federal, o INSS realmente não vai computar esse tempo mais para a sua aposentadoria, porque ele já foi averbado no serviço público do regime próprio de Previdência Federal. Você pode contribuir, você contribui desde 2009 para se aposentar, então vai contar esse tempo de 2009 para frente. Mas de 84 a 97 não, porque isso já foi averbado no serviço público, já que você pegou a certidão de tempo de contribuição. Lília, em Canindé, mandou a pergunta pelo nosso WhatsApp 085-99273-4353. Tenho 48 anos de idade e gostaria de pagar o INSS. Qual é o valor, professor Paulo Bacelar? Olha, são vários valores. Se você pretende se aposentar com um salário mínimo, você pode ser cadastrada no CAD único e não ter renda familiar nenhuma, não ter renda, não ter nenhuma renda pessoal, e você pode pagar 5% do salário mínimo, que dá R$55. Mas para isso você precisa ser cadastrada no cadastro único. Se você não é cadastrado no CAD único e você tem renda, você pode contribuir como contribuinte individual no código 1163, que é de 11% do salário mínimo. Também só vai dar direito à aposentadoria no salário mínimo.
Agora, se você quiser se aposentar com valor maior, você pode pagar no código 1007, que é de contribuinte individual, que paga no valor de 20% entre o mínimo até o teto da Previdência. Márcia em Granja. Gostaria de saber, entrei com pedido de um auxílio por conta de uma trombose na perna esquerda após o parto. Já fiz a perícia e perguntei à advogada. Ela disse que já está em designação da perícia judicial. O que significa isso, professor Paulo Bacelar? Será que eu vou receber? Sou agricultora e já contribuo para o INSS. A perícia médica, quando você entra com processo na justiça, o médico, o juiz, né, ele encaminha, designa uma perícia médica judicial do médico perito do juízo, quer dizer, de confiança do juiz. E aí ela deve aguardar aí essa designação, essa data, para ela fazer uma nova perícia no âmbito judicial e esperar a sentença. Francisco em Icó, eu tenho um auxílio acidente, mas coloquei na justiça pedindo uma aposentadoria por invalidez. Tenho uma deficiência há 3 anos de um acidente de moto e queria saber se não conseguir a aposentadoria eu vou perder meu auxílio? Sou agricultor e não posso mais exercer o meu trabalho. Não, Luciano, a perda do benefício não, porque ele já tem uma sequela. O que é o auxílio acidente? É quando você tem um acidente, fica recebendo um auxílio doença por um período, até que essas lesões sejam consolidadas, ele tem uma sequela que não pode trabalhar na mesma atividade que ele trabalhava quando sofreu o acidente. Ele vai receber esse auxílio acidente como uma indenização. Se ele tem, nesse auxílio acidente, essas sequelas, que incapacita ele de trabalhar em qualquer atividade, aí ele pode pedir a aposentadoria por invalidez, dizendo assim, olha, eu não estou capaz de trabalhar em qualquer atividade, então eu não tenho direito somente ao auxílio acidente, eu quero a aposentadoria por invalidez. Se o juiz entender, ou o perito entender, que ele não está incapaz permanentemente, ele vai ser indeferido aquele auxílio, aquela aposentadoria, e ele fica recebendo o auxílio acidente que ele já está recebendo. Francisca em Santa Quitéria, a pergunta é longa, presta atenção, professor Paulo Bacelar. Gostaria de saber o seguinte, sou professora concursada do município, tenho 2 concursos, um com 40 horas semanais que assumi no ano de 1999 e o outro de 20 horas semanais que assumi no ano de 2003. Minha pergunta, quando eu completar o tempo de me aposentar desse primeiro concurso, eu vou poder me aposentar e ficar trabalhando só 20 horas semanais? E depois eu irei poder me aposentar desse outro também? Tenho 58 anos de idade. Lembrando também que nunca tirei licença prêmio. O município aqui é regime próprio. E aí, professor Paulo Bacelar, deu para entender? Deu. É igual a minha mãe. Minha mãe era professora. Ela trabalhava 40 horas no mesmo vínculo, né? No estado da Bahia, regime próprio, se aposentou e continuou trabalhando no regime de 20 horas, e aí teve uma outra aposentadoria, porque professor pode ter 2 aposentadorias, a área de saúde e a área da educação pode ter 2 aposentadorias, ela vai poder ter direito às 2 aposentadorias se implementar as condições nas 2 aposentadorias. A minha mãe não implementou as condições na segunda aposentadoria, mas se aposentou pela expulsória, que é quando você atinge, na época, 70 anos de idade, e ela trabalhou até os 70 anos de idade, por isso que eu tenho muito orgulho de ter minha mãe professora, sou professor por causa dela, e ela se aposentou com 70 anos de idade na expulsória, que é na compulsória, e ela poderá se aposentar também nessa questão. Que bom, professor Paulo Bacelar. Como é o nome da sua mãe, professor Paulo Bacelar? É a professora Claudionora Bacelar. Dona Claudionora Bacelar. Parabéns aí pela trajetória de vida e pelo bom exemplo que você deixa aqui com o nosso professor Paulo Bacelar. Professor Paulo Bacelar, me veio aqui outra pergunta sobre ou em cima desse questionamento feito pela Francisca em Santa Quitéria. É porque muitas vezes eu já o ouvi falando aqui, quando a gente contribui paralelamente para a Previdência Social, soma-se o tempo de contribuição e não as 2 aposentadorias. Eu entendi assim, mas no serviço público, no caso dos professores que estão em 2 jornadas, isso os permite 2 aposentadorias? Sim, se ela continuar contribuindo, a partir daquele momento ela vai contar mais tempo a partir da aposentadoria, e se ela tiver atingido o tempo daquele período segundo, ela terá direito a uma outra aposentadoria. Vamos continuar em Santa Quitéria, onde está a nossa FM 97.3, Luzinete Alves. Eu tenho 45 anos de idade e preciso tomar um remédio de pressão direto. Tenho problema de hérnia de disco, não consigo trabalhar, fazer nada e tenho uma paralisia infantil na perna. Sinto muitas dores. Eu tenho como conseguir algum auxílio? Porque eu não pago, nem nunca paguei o INSS, nunca trabalhei de carteira assinada.
Luciano, nesse caso ela precisa pedir um BPC, se for o caso dela ter direito, né, ao BPC, as regras do BPC. Se ela implementar as condições para ter uma incapacidade de longo prazo, sem ter contribuído, mas ter uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo, ela pode ter direito ao BPC. Francisca em Camusim, o tio do meu esposo está no cadastro do meu Bolsa Família. Aí eu queria saber se tem algum problema, que ele não é nada meu, só é tio dele. Ou seja, se tem problema para ela, em função do tio do esposo estar no cadastro dela. Tudo bem. O cadastro único é diferente do grupo familiar de um BPC. Se todas as pessoas que moram na casa dele estão no Cade Único, não tem problema. O tio do esposo não faz parte do grupo familiar dela, mesmo ela tendo, ele estando no cadastro único dela. Por quê? O cadastro único vai levar em conta todas as pessoas que moram na mesma casa. E o grupo familiar são aqueles membros do grupo familiar da Lei 8742, que é esposo, esposa, filhos, irmãos e os pais. Professor Paulo Bacelar, Maria do Socorro, em Viçosa do Ceará. Eu já estou na idade de receber minha aposentadoria e já dei entrada em todo o procedimento necessário em 12 de dezembro de 2019. Vai completar 2 anos essa história. O INSS pediu mais provas, então no dia 17 de fevereiro de 2020, mandei mais provas e até então está em análise. A última informação no aplicativo do INSS foi em outubro de 2020, informação que o processo foi encaminhado para o julgamento. Porém, até aqui nenhuma outra informação. O sindicato joga para o INSS, que joga de volta para o sindicato. O que podemos fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, nesse caso, Luciano, a gente tem a possibilidade de entrar com mandado de segurança para poder agilizar esse processo. Acho que vale a pena você contratar um advogado para ele fazer um mandado de segurança, agilizar o processo, porque esse processo tem muito tempo. Então você vai ter um atrasado muito bom e vai dar para pagar para o advogado fazer o mandado de segurança e acelerar o seu processo. Linha direta do jornal Alerta Geral, anote aí, é o 085-99273-4353. Eliane em Caridade, contribuo pelo MEI. Tenho 59 anos, em março faço 60 anos de idade. Quando eu fizer os 15 anos de contribuição, eu terei sim 61 anos de idade. E aí eu devo continuar contribuindo até os 62 ou paro de pagar? Luciano, lembrando sempre que MEI não pode parar de pagar, a não ser que você encerre a sua atividade. Porque, por exemplo, se você fizer 62 anos e se aposentar, você vai ter que continuar contribuindo como MEI, porque você é obrigatória. O MEI é microempreendedor individual, é contribuinte individual, e o contribuinte individual ele é obrigado a contribuir. Você deve continuar contribuindo até completar os 62 anos de idade. Depois disso, você pode pedir a baixa nessa inscrição, se desejar. Se você não precisar mais para o seu trabalho, porque você pode se aposentar e continuar trabalhando. Mais uma dúvida agora do Luciano em Quixeramobim. Tenho 57 anos de idade e todos os papéis da agricultura. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Luciano, o homem rural se aposenta aos 60 anos de idade com 15 anos de atividade rural. Então você falta ainda aí 3 anos para poder pedir aposentadoria, continuando com a sua atividade na agricultura. Maria, em Russas, queria saber quanto tempo passa para ter o resultado de acerto da perícia. Muito chato isso, Luciano. É a pior gestão do auxílio-doença da história do INSS é essa que estamos vendo hoje. Você faz a perícia, não tem um resultado, liga para o telefone 135 e pede o acerto pós-perícia, que é para que o servidor possa analisar as questões legais de carência, qualidade de segurado, e isso está demorando bastante, não tem um prazo definido, e isso está trazendo prejuízo para o cidadão, e às vezes a gente tem que entrar na justiça para o INSS dar o resultado. Mais uma pergunta com essa mesma preocupação, agora da Cosma em Granja. Meu irmão teve câncer no ano passado e deu entrada no auxílio. Está com 1 ano e nada foi resolvido. O que podemos fazer? Pergunta ela, professor Paulo Bacelar. Aquilo que eu falei, se você tem um período de um benefício que está demorando muito, a gente precisa ter uma análise de onde está esse processo, qual é o problema da demora e entrar com ação judicial para resolver. Professor Paulo Bacelar, agora vamos supor que o irmão da Cosma é segurado da Previdência Social, vinha contribuindo mensalmente. Por quais razões o INSS demora tanto a dar resposta a nenhuma situação dessa que o problema de saúde é considerado grave? É inexplicável, Luciano. Não tem, a gente fica assim realmente, fica mesmo muito indignado com essa demora, principalmente no benefício por incapacidade, que é quando a pessoa está mais
necessitada, né, desse benefício. E aí realmente são processos que vão para a justiça sem uma necessidade. Não teria necessidade de entrar com ação judicial se o INSS desse uma resposta a contento. A aposentadoria, acho até que a demora é justificável, falta de servidor, mas a perícia médica, depois que é feita, não tem mais o que fazer. Era a concessão do benefício, mas infelizmente está se demorando muito essa análise. Francisco, em Guaraciaba do Norte. Minha mãe está viúva há 11 meses e ainda não recebeu a aposentadoria. Quando deu entrada, pediram muitas provas, já que ela era casada com ele apenas na igreja. Tem 65 anos de casados, 15 filhos, mandei todas as provas que o advogado pediu. Mesmo assim, ainda não saiu a aposentadoria. É normal essa demora? Primeiro dizer, professor Paulo Bacelar, que ele se refere à aposentadoria, mas na realidade é a pensão por morte. Luciano, a pensão por morte de uma pessoa que não é casada no civil, ela necessita de 2 provas de união estável. O casamento religioso é apenas uma prova. A outra prova tem que ser no máximo de 2 anos. Então, mesmo que ela tenha 15 filhos, se ele não tiver uma prova nos últimos 2 anos, aí fica a complicação por causa dessa nova legislação. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Eu deixo para você, ouvinte internauta, o canal que nós temos para receber a sua mensagem. É o 085-99273-4353. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado. Em nome de todos os nossos ouvintes que acreditam, que confiam nas explicações e orientações dadas pelo Alerta Geral sobre a Previdência Social. A você, professor Paulo Bacelar, um bom final de semana, um grande abraço. Obrigado, Zenô, e até o próximo final de semana, próximo programa, se Deus quiser.